Conta um Conto apresenta de Stephen King, Que Sofram as Criancinhas. Narração: Marcelo Fávaro. Não deixe de fazer sua inscrição, caso queira ser um colaborador do projeto. Entre com a chave Pix marcelofc18@hotmail.com. Vamos à história. Ela se chamava Senhorita Sidley e sua profissão era ensinar. Era uma mulher pequena que precisava ficar na ponta dos pés para escrever na parte superior do quadro, como estava fazendo naquele momento. Às suas costas, nenhuma das crianças dava risinhos, sussurrava ou mastigava doces escondidos nas mãos em concha. Conheciam muito bem os instintos mortais da senhorita Sidley. Ela sempre sabia quem estava mascando chiclete no fundo da sala, quem trazia um estilingue no bolso, quem queria ir ao banheiro para trocar figurinhas e não para usar as instalações. E como Deus, ela parecia saber tudo ao mesmo tempo. Estava ficando com os cabelos grisalhos e a armação que usava para sustentar sua coluna debilitada ficava claramente delineada sob o seu vestido estampado. Uma mulher pequena, sempre sofrida, com os olhos miúdos. Mas eles a temiam. Sua língua era uma lenda no pátio do recreio. Os olhos, quando focalizavam um aluno dando risinhos ou sussurrando, podiam fazer tremer os joelhos mais fortes. Naquele momento, escrevendo no quadro negro a lista das palavras do dia para o exercício ortográfico, ela concluía que o êxito de sua longa carreira de ensino podia ser resumido e comprovado por essa singular ação cotidiana. Ela podia ficar de costas para os seus alunos, com completa confiança. Férias! Falou ela, pronunciando a palavra enquanto a escrevia com sua caligrafia firme e sem floreios. Edvard, por favor, empregue a palavra férias numa sentença. Eu fui de férias à cidade de Nova York, falou Edvard, com sua voz esganiçada. Depois, como a senhorita Sidley tinha ensinado, repetiu a palavra cuidadosamente. Férias. Muito bem, Edvard. Ela passou a palavra à seguinte. Evidentemente, ela possuía seus pequenos truques. Acreditava firmemente que o êxito dependia tanto das pequenas coisas quanto das grandes. Aplicava esse princípio na sala de aula constantemente e nunca falhava. Jane, disse em voz baixa. Jane, que estava folheando seu livro de leituras escondidas, ergueu os olhos com ar de culpa. Agora feche esse livro, por favor. O livro foi fechado e Jane olhou com seus olhos claros e furiosos para as costas da senhorita Sidley. E você ficará sentada à sua cadeira durante 15 minutos depois do sinal. Os lábios de Jane tremeram. Sim, senhorita Sidley. Um de seus pequenos truques era o uso cuidadoso dos óculos. A turma toda era refletida nas suas lentes grossas, e ela sempre achou um pouco de graça nos seus rostos culpados, assustados, quando ela os apanhava nas suas pequenas travessuras. Agora ela viu quando, na primeira fila, um hobbit meio fantasmagórico e distorcido franziu o nariz. Não disse nada. Ainda não. Hobbit se enforcaria se lhe desse um pouco mais de corda. Amanhã, pronunciou com clareza. Hobbit, você vai usar a palavra amanhã numa sentença, por favor. Hobbit franziu a testa diante do problema. A sala de aula estava silenciosa e sonolenta sob o sol do fim de setembro. O relógio elétrico sobre a porta zumbia um boato da saída às 15 horas. Dentro de apenas meia hora. E a única coisa que impedia que as cabeças jovens cochilassem sobre os seus livros de ortografia
era a ameaça silenciosa e sinistra das costas da senhorita Sidley. Estou esperando, Robert. Amanhã vai acontecer uma coisa ruim, disse Robert. As palavras eram perfeitamente inócuas, mas a senhorita Sidley, com um sétimo sentido de todas as pessoas que aplicam uma disciplina rígida, não gostou delas nem um pouco. Amanhã, terminou Robert. Suas mãos estavam pousadas corretamente sobre a carteira e ele franziu o nariz de novo. Também esboçou um pequeníssimo sorriso no canto da boca. A senhorita Sidley, de repente e sem explicação, teve certeza de que Robert conhecia seu pequeno truque com os óculos. Está certo, muito bem. Começou a escrever a palavra seguinte sem qualquer menção de elogio para Robert, deixando que seu corpo ereto transmitisse sua própria mensagem. Ficou observando cuidadosamente com um dos olhos. Logo Robert iria pôr a língua de fora, ou fazer aquele gesto asqueroso com um só dedo que eles todos conheciam. Hoje em dia até as meninas pareciam conhecê-lo, só para ver se ela realmente sabia o que ele estava fazendo. Então ele seria punido. O reflexo era pequeno, fantasmagórico e distorcido, e ela estava só com uma pontinha do olho na palavra que estava escrevendo. Robert se transformava. Ela pegou apenas um lampejo disso, apenas uma olhada assustadora do rosto de Robert se transformando em alguma coisa diferente. Ela se voltou rápido, o rosto pálido, quase sem sentir a fisgada de dor reclamando nas suas costas. Robert olhava para ela com um ar afável e intrigado. Suas mãos estavam pousadas corretamente. Os primeiros sinais de um penteado bico de pato apareciam na parte de trás de sua cabeça. Ele não parecia estar assustado. Foi imaginação minha, pensou ela. Estava à procura de alguma coisa, e quando não havia nada, minha mente simplesmente inventou alguma coisa. Muito gentil de sua parte, entretanto... Robert! Ela quis ser autoritária. Quis que sua voz fizesse a exigência muda de uma confissão, mas não soou assim. Sim, senhorita Sidley. Seus olhos eram de um castanho muito escuro, como a lama no fundo de um riacho que passa devagar. Nada. Virou-se de volta para o quadro negro. Um pequeno sussurro correu pela turma. Silêncio! Gritou ela e voltou-se para encará-los. Mais um ruído e ficaremos todos depois da aula com Jane. Ela se dirigiu a toda a turma, mas olhou bem diretamente para Robert. Ele devolveu o olhar com uma inocência de criança. Quem, eu? Eu não, senhorita Sidley. Virou-se para o quadro negro e começou a escrever, sem olhar pelos cantos dos seus óculos. A última meia hora se arrastou e pareceu que Robert lhe lançou um olhar estranho quando estava saindo. Um olhar que dizia... Temos um segredo, não temos? O olhar não lhe saía da cabeça. Estava fixado ali, como um pequeno fiapo de rosbife entre dois molares. Na verdade, uma coisa de nada, mas que parece grande como uma lasca de madeira. Sentou-se para comer seu jantar solitário às 17 horas. Ovos poche numa torrada. Ainda pensava nisso. Sabia que estava ficando mais velha e aceitava essa constatação com tranquilidade. Não ia ser uma daquelas professoras velhas, solteironas, que tinham que ser arrastadas esperneando da sua sala de aula ao chegarem à idade da aposentadoria. Elas lhe faziam recordar jogadores que não eram capazes de deixar a mesa de jogo quando estavam perdendo. Mas ela não estava perdendo. Ela sempre fora uma vencedora. Olhou para os ovos pochê. Não fora? Pensou nos rostos bem lavados da sua turma da terceira série e deu com o rosto de Robert se destacando entre eles. Levantou-se e acendeu mais uma luz. Mais tarde, logo antes de pegar no sono, o rosto de Robert flutuou na sua frente, sorrindo de maneira desagradável na escuridão por detrás de suas pálpebras. O rosto começou a se transformar.
Mas antes que ela visse exatamente em que ele estava se transformando, a escuridão tomou conta dela. A senhorita Sidley passou uma noite agitada e, consequentemente, no dia seguinte estava de mau humor. Ficou à espera, quase desejando que surgisse um sussurrador, uma risadinha, talvez um passador de bilhete, mas a turma estava sossegada, muito sossegada. Todos olhavam para ela impassíveis e parecia que ela podia sentir o peso dos olhos deles sobre si, como formigas cegas se arrastando. "Pare com isso!" disse para si mesma com severidade. "Você está agindo como uma menina assustada, recém-saída do magistério." Mais uma vez o dia custou a passar, e ela achou que ficou mais aliviada do que as crianças quando soou a campainha da saída. As crianças se alinharam em filas compotadas junto à porta, meninos e meninas por altura, de mãos dadas como deviam. "Podem ir embora", disse ela e ficou escutando com azedume, enquanto elas iam gritando pelo corredor rumo à luz intensa do sol. O que foi que eu vi quando ele se transformou? Alguma coisa cheia de calombos, alguma coisa que tremulava, alguma coisa que ficava olhando fixo para mim. Olhando fixo, e sorria. Não era nenhuma criança. Era velho e mau e... Senhorita Sidley? Sua cabeça se ergueu de súbito e um pequeno escapou involuntariamente da sua garganta, como um soluço. Era o Sr. Henning. Ele deu um sorriso encabulado. Eu não quis assustá-la." "Não há problema algum", disse ela com mais aspereza do que tinha desejado. Em que estivera pensando? O que havia de errado com ela? "A senhorita se importaria de conferir as toalhas de papel no banheiro das meninas?" "É claro que não." Levantou-se, colocando as mãos na parte inferior das costas. O Sr. Henning olhou-a com uma expressão solidária. "Não fale nada", pensou ela. "A solteirona não está achando graça, nem mesmo interessada." Passou pelo Sr. Henning e se encaminhou pelo corredor para o banheiro das meninas. Um bando de meninos carregando equipamentos de beisebol arranhados e amassados caiu em silêncio ao vê-la e se esgueiraram com ar de culpa porta fora, recomeçando então sua algazarra. A senhorita Sidley franziu a testa na direção deles, pensando em como as crianças eram diferentes na sua época. Não que agora fossem mais delicadas. As crianças nunca tiveram inclinação para isso, e não propriamente mais respeitosas em relação aos mais velhos. Era uma espécie de hipocrisia que nunca tinha existido antes. Uma tranquilidade sorridente em volta dos adultos que nunca tinha existido antes. Uma espécie de desprezo sereno que causava perturbação e nervosismo, como se eles estivessem escondendo-se por trás de máscaras. É isso? Mandou o pensamento para longe e entrou no banheiro. Era um ambiente pequeno, em forma de L. As privadas ficavam enfileiradas ao longo da perna maior. As pias dos dois lados da menor. Quando estava conferindo as caixas das toalhas de papel, percebeu de relance o reflexo do seu rosto num dos espelhos e ficou surpresa ao olhá-lo mais de perto. Não gostou do que viu, nem um pouco. Havia uma expressão que não estava lá 2 dias antes. Um olhar assustado, vigilante, com um choque súbito. Deu-se conta de que o impreciso reflexo no rosto pálido, do rosto respeitoso de Robert nos seus óculos, havia penetrado nela e estava se inflamando. A porta se abriu e ela ouviu 2 meninas entrando, dando risinhos de segredo sobre alguma coisa. Estava a ponto de dobrar a parede e passar por elas quando ouviu seu próprio nome. Voltou para as pias e começou a conferir as caixas de toalha de papel de novo. E então ele... Risinhos suaves. Ela sabe, mais risinhos, suaves e pegajosos, como o sabão se derretendo. A senhorita Sidley está... Parem! Parem com esse barulho! Movendo rapidamente, ela podia ver as suas sombras, borradas e indefinidas pela luz difusa que se filtrava pelas janelas opacas,
abraçando-se com uma alegria de meninas. Outro pensamento emergiu da sua mente. Sabiam que ela estava ali. Sabiam? Sabiam sim. As vagabundinhas sabiam. Ela ia sacudi-las. Sacudi-las até que ficassem batendo os dentes e seus vizinhos se transformassem em gemidos. Ia bater com suas cabeças nas paredes de ladrilho e ia fazê-las confessarem que sabiam. Foi então que as sombras se modificaram. Pareceram alongar-se, deslizar como melado gotejante, assumindo umas estranhas formas encurvadas que fizeram a senhorita Sidley se encolher de encontro às pias de louça, o coração inchado no peito. Mas elas continuaram dando risinhos. As vozes se modificaram, não mais de meninas, mas agora sem sexo e sem alma. E muito, muito más. Um som lento e entumecido de humor irracional que deu a volta pela quina da parede em sua direção, como um fluxo de esgoto. Ela ficou olhando fixamente para as sombras encurvadas e, de repente, gritou para elas. O grito continuou sem parar, inundando sua cabeça até que chegou a um tom de alucinação. E então ela desmaiou. Os vizinhos, como o riso de demônios, seguiram-na pela escuridão adentro. Ela não podia, é claro, contar-lhes a verdade. A senhorita Sidley percebeu isso no momento em que abriu os olhos e viu os rostos ansiosos do Sr. Henning e da Sra. Crowsen. A Sra. Crowsen estava segurando sob seu nariz um frasco de sais do estojo de primeiros socorros, do ginásio de esportes. O Sr. Henning voltou-se para trás e disse às duas meninas, que estavam olhando curiosas para a senhorita Sidley, que fossem para casa, por favor. Ambas sorriram para ela. Sorrisos lentos de temos nosso segredo. E saíram. Muito bem. Ela guardaria o seu segredo. Por enquanto. Ela não ia fazer com que as pessoas pensassem que ela estava maluca ou que os primeiros tentáculos da senilidade a tinham tocado mais cedo. Ela entraria no jogo delas, até que pudesse revelar a perversidade delas e arrancá-la pelas raízes. Eu acho que eu escorreguei, disse calmamente, sentando-se e não fazendo caso da dor excruciante das costas. Um pedaço úmido. Ah, isso é terrível, disse o Sr. Henning. Terrível. A senhorita está... A queda machucou suas costas, Emily, interrompeu a Sra. Crowsen. O Sr. Henning olhou-a agradecido. A senhorita Sidley se levantou, as costas urrando dentro do seu corpo. Não, respondeu. Na verdade, a queda parece ter produzido um pequeno milagre ortopédico. Há anos que eu não sentia minhas costas tão bem. Podemos mandar chamar um médico, começou a dizer o Sr. Henning. Não é preciso. A senhorita Sidley dirigiu-lhe um sorriso tranquilo. Eu vou até minha sala pedir um táxi. O senhor não vai fazer nada disso, falou a senhorita Sidley, caminhando para a porta do banheiro das meninas e abrindo-a. Eu sempre pego o ônibus. O Sr. Henning deu um suspiro e olhou para a Sra. Crowsen. A Sra. Crowsen ergueu os olhos para o teto e não disse nada. No dia seguinte, a senhorita Sidley prendeu Robert depois da aula. Ele não fizera nada para justificar o castigo, de modo que ela simplesmente o acusou sem razão. Não sentiu qualquer remorso, pois ele era um monstro e não um garotinho. Ela precisava fazê-lo confessar isso. Suas costas eram uma agonia. Ela percebeu que Robert sabia e esperava que isso o favorecesse, mas não ia favorecê-lo. Essa era outra das suas pequenas vantagens. Suas costas tinham sido para ela uma dor constante nos últimos 12 anos, e em muitas ocasiões estivera tão mal como agora. Bem, quase tão mal. Fechou a porta, trancou-se com ele na sala. Por um momento ela ficou imóvel, seu olhar fixo em Robert.
Esperou que ele baixasse os olhos. Ele não baixou. Devolveu seu olhar e, afinal, um pequeno sorriso começou a brincar nos cantos de sua boca. — Por que está sorrindo, Hobbit? Perguntou ela mansamente. — Eu não sei, disse Hobbit, e continuou sorrindo. — Diga-me, por favor. Hobbit não falou nada e continuou sorrindo. O som das crianças brincando lá fora era distante, como num sonho. Só o zumbido hipnótico do relógio de parede era real. — Há uma poção de nós, disse Hobbit de repente, como se estivesse falando do clima. Foi a vez da senhorita Sidley ficar calada. 11. Bem aqui na escola. Muito mal, pensou ela espantada. Muito, incrivelmente mal. Os menininhos que inventam histórias vão para o inferno, falou ela com clareza. Sei que muitos pais não fazem mais com que a sua prole tenha consciência desse fato, mas posso lhe garantir, Hobbit, que isso é um fato verdadeiro. Menininhos que inventam histórias vão para o inferno. Aliás, as menininhas também. O sorriso de Hobbit se abriu mais, ficando parecido com o de uma raposa. Quer ver eu me transformar, senhorita Sidley? Quer ver bem de perto? A senhorita Sidley sentiu um arrepio na espinha. Vá embora, disse secamente. E traga sua mãe ou seu pai à escola com você amanhã. Vamos resolver esse assunto. Pronto. Novamente em terreno firme, ficou esperando que sua fisionomia se desmanchasse, esperando as lágrimas. Em vez disso, o sorriso de Robert se abriu ainda mais, o bastante para mostrar seus dentes. Vai ser igualzinho ao Aponte e Diga, não é, senhorita Sidley? Hobbit, o outro Hobbit, ele gostava do Aponte e Diga. Ele ainda está se escondendo lá no fundo, bem no fundo da minha cabeça. O sorriso se curvou nos cantos da boca, como se fosse de papel queimado. Sabe, senhorita Sidley, às vezes ele fica dando voltas. Da coceira. Ele quer que eu o deixe sair. Vá embora! Disse a senhorita Sidley sem inflexão. O zumbido do relógio parecia muito alto. Roberto se transformou. De repente, seu rosto se desfez como cera derretida. Os olhos se achatando e ele se espalhando como gema de ovo cortada à faca. O nariz se alargando e se abrindo, a boca desaparecendo. A cabeça se alongou, e o cabelo subitamente não era cabelo, mas extensões que se contorciam. Hobbit começou a dar uma risada contida. O som lento e cavernoso vinha do que antes fora o seu nariz. Mas o nariz estava se projetando para a parte inferior do rosto, as narinas se unindo e se fundindo numa área negra, como se fosse uma boca gigantesca berrando. Hobbit se levantou, ainda rindo, e por trás disso tudo ela podia ver os últimos restos destroçados do outro Hobbit. O verdadeiro menininho que essa coisa alienígena tinha usurpado, uivando num terror maníaco, gritando para ser libertado. Ela saiu correndo. Ela fugiu gritando pelo corredor, e poucos alunos que estavam saindo tarde se viraram para olhar para ela com os olhos arregalados sem entender. O Sr. Henning abriu sua porta depressa e olhou para fora exatamente quando ela lançava. Ela vinha se lançando pelas amplas portas de vidro da entrada, com os braços agitados, um alucinado espantalho delineado contra o céu claro de setembro. Ele correu atrás dela, com o pomo de Adão subindo e descendo na garganta. — Senhorita Sidley! Senhorita Sidley! Robert saiu da sala de aula e ficou olhando intrigado. A senhorita Sidley nem viu nem ouviu nada.
Ela desceu esbaforida a escada, cruzou a calçada e foi parar na rua, com os gritos de Robert indo atrás dela, uma buzina enorme berrando, e o ônibus estava crescendo sobre ela. O rosto do motorista, uma máscara de gesso de medo. Os freios rincharam e assobiaram, como se fossem dragões raivosos. Bem, a senhorita Sidley caiu e as rodas imensas estremeceram numa parada fumegante a apenas 20 centímetros do seu corpo frágil, com uma armação de suporte. Ficou tremendo no chão, escutando a multidão se aglomerar à sua volta. Virou o corpo e as crianças estavam olhando de cima para ela. Estavam formando um pequeno círculo apertado, como acompanhantes do cortejo em torno de uma sepultura aberta. E na cabeça da sepultura estava Robert, um pequeno coveiro pronto para lançar a primeira pá de terra sobre o seu rosto. E de longe, o balbuciar trêmulo do motorista do ônibus. É doida ou algo assim, meu Deus! Mais 15 centímetros, meu Deus! A senhorita Sidley ficou olhando fixamente para as crianças. Suas sombras a cobriam. Seus rostos estavam impassíveis. Algumas delas estavam exibindo pequenos sorrisos secretos. E a senhorita Sidley se deu conta de que logo iria começar a gritar novamente. Então o Sr. Henning rompeu o nó apertado que elas formavam, mandou-as embora e a senhorita Sidley começou a soluçar debilmente, pois ela ficou 1 mês sem voltar para sua 3ª série. Disse serenamente ao Sr. Henning que não tinha estado bem e o Sr. Henning sugeriu que fosse ver um médico conhecido para conversar sobre o assunto. A senhorita Sidley concordou que essa era a melhor coisa, uma única coisa racional e sensata a se fazer. Também disse que, se a diretoria da escola quisesse sua demissão, ela a pediria imediatamente, embora isso a fosse magoar muitíssimo. O Sr. Henning, aparentando estar sem jeito, disse duvidar que isso fosse necessário. O resultado foi que a senhorita Sidley voltou no final de outubro, uma vez mais pronta para entrar no jogo e agora sabendo como jogá-lo. Durante a primeira semana, ela deixou as coisas seguirem como sempre. Parecia que a turma toda a via com olhos hostis e dissimulados. Robert lhe dava sorrisos distantes da sua carteira na primeira fileira, e ela não tinha coragem de interpelá-lo. Uma vez, quando ela estava tomando conta do pátio de recreio, Robert foi até ela, segurando uma bola de trapos e sorrindo. Agora, nós somos tantos que você nem iria acreditar, disse ele. Nem qualquer outra pessoa. Espantou-a ao piscar o olho para ela com um ar de infinita malícia. Sabe, caso você tentasse contar para eles. Uma menina nos balanços olhou através da área de jogos, bem nos olhos da senhorita Sidley, e deu uma risada para ela. A senhorita Sidley sorriu serenamente para Robert abaixo dela. Ora, Robert, o que você está querendo dizer? Mas Robert apenas continuou sorrindo, enquanto voltava para o seu jogo. A senhorita Sidley trouxe a pistola para a escola na sua bolsa. Tinha pertencido ao seu irmão. Ele a tinha tirado de um alemão morto pouco depois da Batalha do Bolsão. Jim estava morto agora fazia 10 anos. Ela não abrira a caixa onde a pistola tinha estado durante pelo menos 5 anos. Mas quando a abriu, ela ainda estava lá, brilhando soturnamente. Os pentes de munição também estavam lá, e ela carregou a pistola com cuidado, exatamente como Jim lhe tinha ensinado. Sorriu com um jeito amável para sua turma e para Robert em especial. Robert devolveu o sorriso, e ela pôde ver a obscura feição estranha nadando logo abaixo da pele, lamacenta, cheia de imundície.
Ela não tinha a menor ideia do que agora estava vivendo dentro da pele de Robert e não se importava com isso. Ela apenas esperava que, a essa altura, o verdadeiro menininho tivesse desaparecido por completo. Ela não queria ser uma assassina. Chegou à conclusão de que o verdadeiro Robert devia ter morrido ou enlouquecido, vivendo dentro da coisa suja e rastejante que tinha dado risada para ela na sala de aula e a havia impelido aos gritos para a rua. Portanto, mesmo que ele ainda estivesse vivo, libertá-lo do seu sofrimento seria um ato de caridade. Hoje vamos fazer uma prova, disse a senhorita Sidley. A turma não gemeu nem se mexeu apreensivamente. Apenas ficaram olhando para ela. Podia sentir seus olhos, como se fossem pesados, sufocantes. É uma prova muito especial. Vou chamá-los à sala do mimeógrafo, um por um, e dá-la a cada um. Depois vocês podem comer um doce e ficarão livres pelo resto do dia. Vai ser bom, não vai? Deram uns sorrisos vagos e não disseram nada. Robert, você quer vir em primeiro lugar? Robert se levantou, dando aquele seu sorrisinho. Franziu seu nariz bem ostensivamente para ela. Está bem, senhorita Sidley. A senhorita Sidley pegou sua bolsa e foram juntos pelo corredor vazio, que ecoava, passando pelo zumbido sonolento das turmas lendo alto por trás das portas fechadas. A sala do mimeógrafo ficava no fim do corredor, depois dos banheiros. Tornaram-na à prova de som 2 anos antes, pois a máquina grande era muito velha e muito barulhenta. A senhorita Sidley fechou a porta atrás de si e a trancou. Ninguém pode ouvi-lo, disse ela calmamente. Tirou a pistola da bolsa. Nem você, nem isso. Robert deu um sorriso inocente. Há muitos de nós. Muito mais do que aqui. Colocou a mãozinha bem lavada sobre a gaveta de papel do mimeógrafo. Você gostaria de ver? Gostaria de ver eu me transformar novamente? Antes que ela pudesse falar, o rosto de Robert começou a tremular, passando para a feição grotesca que havia por baixo. E a senhorita Sidley atirou nele. Uma vez, na cabeça. Ele caiu para trás, de encontro às prateleiras forradas de papel, e deslizou para o chão. Um menininho morto, com um buraco circular negro por cima do olho direito. E tinha a aparência patética. A senhorita Sidley ficou de pé sobre ele, ofegante. Seu rosto estava pálido. A figura encolhida não se mexeu. Era humana. Era Robert. Não. Era tudo imaginação sua, Emily. Tudo imaginação sua. Não. Voltou à sala de aula e começou a levá-los um por um. Matou 12 deles. E teria matado todos se a senhora Crossan não tivesse ido até lá em busca de papel ao maço. Bem, os olhos da senhora Crossan ficaram muito esbugalhados, é claro, e uma das mãos subiu lentamente e apertou-a sobre a boca. Começou a gritar e ainda estava gritando quando a senhorita Sidley a alcançou e colocou uma mão sobre o seu ombro. Tinha de ser feito, Margaret. Tinha de ser feito, disse a senhora Crossan, que estava aos berros. É terrível, mas tinha de ser. Eles são todos monstros. A senhora Crossan ficou olhando para os pequenos corpos com roupas alegres espalhados em volta do mimeógrafo e continuou a gritar. A menininha cuja mão a senhorita Sidley segurava começou a chorar sem parar, monotonamente. Transforme-se, disse a senhorita Sidley. Transforme-se para a senhora Crossan. Mostre a ela que tinha de ser feito. A menina continuava a chorar sem entender. Maldita, transforme-se! Gritou a senhorita Sidley. Sua vagabunda suja e vil! Sua vagabunda imunda, sua desnaturada, transforme-se!
Que Deus a maldiga, transforme-se! Ergueu a pistola. A menininha se encolheu. E então a senhora Crossen saltou sobre ela como uma gata. E sua coluna cedeu. Não houve julgamento. Os jornais exigiram um julgamento. Pais desesperados fizeram ameaças histéricas contra a senhorita Sidley e a cidade ficou paralisada em estado de choque. Mas no final, as cabeças mais ponderadas prevaleceram e não houve julgamento. A Assembleia Legislativa exigiu exames mais rigorosos para a seleção de professores. A escola da Summer Street ficou fechada em sinal de luto durante uma semana. E a senhorita Sidley foi em silêncio para Juniper Hill, em Augusta. Foi submetida a análise profunda. Recebeu as drogas mais modernas e foi posta em sessões diárias de terapia ocupacional. Um ano mais tarde, sob condições rigorosamente controladas, a senhorita Sidley foi colocada numa situação experimental de terapia de encontro. Ele se chamava Buddy Jenkins e era o psiquiatra. Ficava sentado atrás de um vidro semi-espelhado, com um bloco de anotações, olhando para dentro de uma sala que tinha sido decorada como se fosse uma escola maternal. Na parede oposta, a vaca estava saltando por cima da lua e o ratinho subia pelo relógio. A senhorita Sidley estava sentada numa cadeira de rodas com um livro de histórias, rodeada por um grupo de crianças confiantes, babando, sorridentes e cataclismicamente retardadas. Sorriam para ela, babavam e a tocavam com seus dedinhos molhados, enquanto assistentes na janela seguinte vigiavam para notar o primeiro sinal de um movimento agressivo. Durante algum tempo, Buddy achou que ela estava reagindo bem. Lia em voz alta, acariciava a cabeça de uma menina, consolou um menino pequeno quando caiu por cima do bloco de madeira. Depois ela pareceu ver algo que a perturbou. Sua testa se franziu e ela desviou o olhar das crianças. "Leve-me embora daqui! Leve-me embora, por favor!" disse a senhorita Sidley, em um tom manso e sem expressão, sem se dirigir a qualquer pessoa em especial. E então ela foi levada embora. Buddy Jenkins observou as crianças que a viram ir embora, os olhos bem abertos e inexpressivos, mas, bem, de algum modo profundos. Uma sorriu e outra meteu os dedos na boca maliciosamente. Duas menininhas se abraçaram e deram uns risinhos. E naquela noite, a senhorita Sidley cortou a garganta com um pedaço de espelho partido. E depois disso, Buddy Jenkins começou a observar as crianças cada vez mais. No final, mal conseguia tirar os olhos de cima delas. Fim da história. Muito bem, sejam bem-vindos. O que eu posso dizer desse conto? Talvez um dos piores, mais terríveis que eu já li do Stephen King e dos 900 que eu já li. O mote é horrível, é absurdo. Imagine um massacre numa escola, as criancinhas ali, e essa ambiguidade, essa subjetividade da gente ficar ali na dúvida, né? Será que era mesmo uma entidade extraterrena, um monstro, ou eram apenas as crianças mesmo? E por aí a gente já... E alguns colegas de profissão poderiam dizer, diriam, pelo que eu conheço desses meus colegas, que é a mesma coisa, que tanto um quanto o outro seria terrível. Não, de fato, a questão educacional ela precisa ser mudada, precisa mudar o jeito, tudo, né? Eu tenho minhas convicções em relação à educação que são muito confusas, na verdade. Eu não sei quais são os caminhos que a gente deveria levar para melhorar. Mas imagino aqui, eu tenho uma biografia do Stephen King que não li ainda. Li umas 50 páginas só. E com certeza ele teve sérios problemas na escola, porque são muitos contos que ele aborda essa coisa
da maldade dentro das crianças, da escola, do colégio. Ele teve muita coisa mal resolvida que reverberou na sua escrita, com certeza, e ele deve admitir isso. Faz tempo que eu não vejo nenhuma entrevista do Stephen King. Eu não sou um fã do trabalho dele. Gosto, sim, gosto. Nossa, tem muitos contos aqui que O Último Degrau eu gosto demais. Tem outros aí que eu esqueci o nome. Então, é isso. O que vocês acharam? Você acha que é um dos contos mais terríveis, mais sanguinolentos, mais que deixa a gente mal mesmo, do Stephen King? Por que ele usa tanto essa coisa da criança nos contos de terror? E aí a gente vai ver aí vários, o It, você vai ver o Iluminado. Puxa, o Iluminado, a cena do menino andando com o seu Velotrol ali, encontra as duas gêmeas no corredor do hotel, é absurda, né? Virou um imaginário popular, uma imagem muito popular na cultura do ocidental. Eu gostei de... Não gostei, não. Eu não vou mentir para vocês. Eu me senti mal com esse conto, porque eu estou na escola todo dia. Mas a literatura ela não é só para deixar a gente com vontade de ver flores coloridas. Às vezes ela nos remete a esses sentimentos confusos. E é isso que é o bom da literatura. Obrigado, galera. Até a próxima. Me diz o que vocês acharam. Você se sentiu mal com esse conto? Até a próxima.